Salve, salve galera! Eu sou William Souza, professor de Direito Penal e policial penal no estado do Rio de Janeiro. Se você é concurseiro de carreiras policiais, você encontrou o canal que faltava na sua preparação. Aqui nós temos conteúdos simples, objetivos, precisos, direto ao ponto e principalmente gratuitos para você que almeja o seu tão sonhado cargo público na área policial. Na aula de hoje nós iremos falar da anterioridade de lei, Código Penal, artigo 1º. Na verdade, essa é a primeira aula de uma maratona que eu irei fazer artigo por artigo da parte geral do Código Penal. Irei desmembrar cada artigo, destacando os principais tópicos que têm maior chance de cair na sua prova. Vamos lá? Aula de hoje, anterioridade de lei, artigo 1º na tela. No artigo 1º do Código Penal, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. O que isso quer dizer? Para muita gente que não é do direito, fica um pouco complicado saber o que o artigo 1º está falando. Então, eu vou desmembrar para vocês aqui a primeira e a segunda parte. Vamos lá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, de acordo com a anterioridade de lei, para uma conduta ser considerada crime, ela tem que ser anterior à lei, ela tem que ser anterior ao fato praticado. Então, tem que haver uma lei primeiro, existir uma lei tipificando aquela conduta como crime. Se for ao contrário, não pode ser considerado crime. Ou seja, eu tomo uma atitude, cometo um ato e depois vem uma lei falando que aquele ato é crime. Isso não pode. Ou seja, a lei ela tem que ser anterior ao fato praticado. Então, isso nós temos o princípio da anterioridade de lei. E o segundo ponto, no artigo 1º fala que não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, eu preciso ter uma lei anterior ao fato, mas também preciso ter uma pena, estabelecer penas, sanções penais, elas precisam ser tipificadas em lei também. Ou seja, tanto a conduta quanto o estabelecimento de sanções penais, no caso a pena, ela precisa estar tipificada em lei. Daí nós temos o princípio da anterioridade de lei, que ele se desmembra, né? Ele se divide em três princípios. O princípio da legalidade, né? Que é reservado ao direito penal, o princípio da legalidade penal, que diz que a conduta ela precisa estar tipificada em lei, não somente a conduta, mas também o estabelecimento de sanções penais, tipificadas em lei. Segundo princípio importante, princípio da reserva legal, que diz que para estabelecer sanções penais e condutas, né, tipificar condutas como criminosas, somente o que for reservado à lei. E que tipo de lei? Qualquer lei? Não, somente em lei formal e em sentido estrito. Eu não posso ter uma conduta tipificada como crime numa resolução, por exemplo, numa instrução normativa. Então, nenhum ato administrativo pode tipificar uma conduta, né, no direito penal como criminosa. Somente o que estiver previsto em lei, e não é qualquer lei, só lei formal em sentido estrito, aquela que passa pelo rito do Congresso Nacional. Outro fator, outro fator importante, o princípio da taxatividade. Ou seja, eu preciso ter condutas precisas, específicas, taxativas. Eu não posso ter condutas vagas, imprecisas, que dê margem para dúvida. Aí o princípio da taxatividade vai dizer exatamente isso. Para ter uma conduta tipificada como crime, essa conduta ela tem que ser precisa, específica e taxativa. Então, anote, para anterioridade de lei, nós temos que a conduta ela tem que ser anterior ao fato, ou seja, a lei ela tem que ser anterior ao fato criminoso, ao fato praticado, e para eu ter uma sanção penal, ela também tem que estar tipificada em lei, ou seja, tanto a pena ela tem que estar em lei, quanto o crime também tem que ser anterior, né? A lei ela tem que ser anterior ao fato praticado. E, como eu falei, nós temos o desdobramento de três princípios. O princípio da legalidade, ou seja, somente previsto em lei que eu vou ter crimes e sanções penais, estabelecimentos de pena, ok? E qual lei? Qualquer lei? Não. Lei em sentido estrito, lei formal em sentido estrito. E o princípio da taxatividade vai falar que eu preciso ter condutas específicas, precisas, taxativas. Não pode ser utilizadas condutas vagas e imprecisas, ok? Outro fator importante sobre a medida provisória. Em regra, a medida provisória ela não pode tratar de direito penal, ok? Mas, de acordo com o STF, se for em benefício do réu, eu posso me valer da medida provisória. Por exemplo,
Eu posso ter uma medida provisória extinguindo uma qualificadora de um crime, ela colocando, né, uma atenuante para um determinado crime, ela pode reduzir a pena, ou seja, são situações que irão gerar algum benefício para o réu. Agora, o contrário, no sentido contrário, eu tenho uma medida provisória que ela tipifica uma conduta como crime. Isso não é admitido, ou seja, eu não vou utilizar, não posso utilizar a medida provisória para tipificar condutas, ou seja, para prejudicar o réu. Mas, se for em benefício do réu, naqueles exemplos que eu dei, como aquelas situações que eu dei como forma de exemplo, ou seja, eu posso utilizar. Beleza? Então, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, lembrando que essa é a primeira aula, vamos de forma resumida. A anterioridade de lei diz o quê? Que a lei ela tem que ser anterior ao fato praticado, né? E para eu ter sanções, né, penais, estabelecer sanções penais, essas sanções também têm que estar previstas em lei, ou seja, tanto a conduta quanto a pena, ela tem que estar prevista em lei, né? Nós temos aí o princípio da legalidade, ou seja, somente previsto em lei que eu vou ter penas, né? Ou seja, estabelecer penas e condutas. Qualquer lei? Não, somente lei em sentido estrito e lei formal, que é o princípio da reserva legal, somente reservada à lei. Como eu falei, não posso utilizar a medida provisória para estabelecer condutas criminosas. E por último, o princípio da taxatividade. Vedam-se os conceitos vagos, as condutas imprecisas. Somente condutas taxativas específicas serão admitidas. E no caso da medida provisória, como eu falei, somente em benefício do réu poderá ser utilizada a medida provisória. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de seguir o meu canal, ative aí os sininhos de notificações para que você receba as próximas aulas. Como eu falei, essa é a primeira aula de uma maratona que eu irei fazer, desmembrando artigo por artigo e com o objetivo de preparar você para acertar o maior número de questões no dia da sua prova e você conseguir alcançar o seu tão sonhado cargo público nas áreas policiais. Beleza? Conto aí com a sua curtida, com o seu comentário também. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi dito nessa aula, coloque aqui nos comentários que eu terei enorme prazer em responder. Até a próxima aula, artigo 2º.